Eu vou falar um pouco sobre cada ração que a gente encontra no mercado. Não vou falar de todas, mas as principais que estão sendo vendidas e os proprietários de coelhos estão usando. Qual a diferença de uma ração de manutenção e uma ração de engorda? Bom, no Brasil não existe nenhuma ração de engorda para coelhos. Os coelhos, para as empresas de ração, não geram uma quantidade grande de dinheiro, então não existe um investimento para cada idade desses animais. Então a gente tem as rações de manutenção, que é a maioria que tem à venda no Brasil, e as rações mistas de crescimento e reprodução. Uma ração de manutenção é para atender aos níveis nutricionais básicos que aquele animal precisa para ele se manter vivo. A ração de engorda seria usada numa fase em que os animais já passaram da fase de crescimento e começa o período de engorda para assim se tornar um reprodutor, uma matriz ou então ser abatido, que é o que acontece com diversas outras espécies de animais. Então essa ração de engorda a gente não tem no Brasil. A primeira é a queridinha Funny Bunny Delícias da Horta, no site da Alisul, né, que é a empresa que produz essa ração. Está escrito que é um alimento exclusivo para coelhos de estimação e pequenos roedores. Já tem que analisar aí, porque coelhos são lagomorfos. As necessidades de um lagomorfo é diferente das necessidades de um roedor. Então não tem como você ter um único alimento que garanta todos os nutrientes que essas duas espécies totalmente diferentes precisam. Os roedores precisam de um nível de proteína muito alto, o coelho uma quantidade de proteína menor e os diversos outros nutrientes, né? Continuando, elaborado a partir de vegetais nobres como a alfafa verde, que aporta vitaminas e fibras essenciais para a digestão, visão e eliminação de bolas de pelo. E cenoura desidratada, cujo aporte de caroteno e vitamina C favorece a calcificação dos ossos, auxilia na visão e atua como antioxidante natural. Porém, é sabido que tanto o caroteno quanto a vitamina C, quando passa por um processo de esquentar, né, pode ser por fervura, vapor, qualquer tipo de ação que esquente aquilo, ele evapora, ele se perde. Então, assim, não tem como garantir que essa ração tem exatamente esse aporte de caroteno e vitamina C que está sendo utilizado como marketing. Quanto aos ingredientes, a composição, né, das rações, elas sempre são colocadas, esses ingredientes são colocados da ordem do maior para o menor. Então aqui na Funny Bunny a gente tem o arroz integral, milho integral moído, glúten de milho. Esses 3 primeiros itens estão em maior quantidade na ração. Depois vem a cenoura desidratada, farelo de trigo, alfafa desidratada e começa a diminuir a quantidade, calcário calcítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, casca de arroz moído e extrato de yuca. Então esses dois últimos, casca de arroz moída e extrato de yuca, são a proporção menor em relação aos outros ingredientes que estão acima. Outro detalhe é que a gente não tem aqui na composição dos ingredientes que tipo de óleo foi utilizado, né, para composição dessa ração. A gente não sabe que óleo que está incrementando esse extrato etéreo dos níveis de garantia. Aqui mais para baixo a gente tem as vitaminas utilizadas, minerais, né, e tem o BHT, que é um item utilizado para conservação da ração e é um produto cancerígeno. Em relação aos níveis de garantia,
A gente tem umidade de 12%, proteína bruta de 17%, que é extremamente alta para um animal de manutenção. Com certeza eles colocaram 17% porque a ração deles eles estão querendo recomendar também para roedores que precisam de uma quantidade maior de proteína, mas não para um coelho, é muito alto. Estratégia de 3%, essa variação pode ser de 2 a 5% para mini coelhos e animais de manutenção. Matéria fibrosa 18%, é uma quantidade muito boa. Matéria mineral de 13%, também é razoável comparado com as outras rações. Cálcio 0,8%, fósforo 0,4%, saponinas de 4,8 miligramas. Fazendo um cálculo sobre esses níveis de garantia, a gente encontra que essa ração tem em torno, jogando bem baixo, de 37% de amido. Isso é muito alto para um coelho. O correto é uma ração ter 14% no máximo de amido. Então, por isso que sempre as rações colocadas em menor quantidade na alimentação diária desses coelhos. Então, assim, se você for utilizar Funny Bunny, você tem que colocar uma quantidade muito pequena dessa ração e incrementar durante o dia com outros alimentos, que seria feno, verduras, legumes, frutas, que eu vou falar em outro vídeo. Outra ração dessa mesma empresa, a Alisul, é a Supra Coelho Agro. Também é uma ração de manutenção. A gente percebe aqui que ela tem proteína bruta mínima de 13%, que é o recomendado para animais de manutenção. Extrato etéreo de 1% é também recomendado. Matéria fibrosa 18%, ótimo. E assim os outros itens diversos que a gente encontra em todos os... Eu não vou falar de cada um, porque não há necessidade. O nível de cálcio, que é importante a gente olhar, de 1%. E o fósforo, né, 0,5%, também tá ótimo. E aqui a gente não tem, eu não encontrei a composição dessa ração. Essa ração tem em torno de 43% de amido. Como eu falei na anterior, que tem 37%, a gente nunca vai encontrar uma ração para coelho que tem os exatos 14% máximo, né, de amido. Isso não tem como fazer, na verdade. Não seria viável colocar uma ração com tão pouco amido para venda e até não tem como garantir que essa ração não estrague. Teria que colocar muito sintéticos, como BHT e BH, que são cancerígenos, né, para manter essa ração sem fungar. Porém, em relação aos níveis nutricionais, essa ração da Supra Coelho é melhor que a Funny Bunny. Então, assim, tem muita gente pagando muito caro, né, nessa ração Funny Bunny, acreditando que é uma ração muito boa, só que não é bem assim. Tem que avaliar os ingredientes utilizados, os níveis de garantia, tudo isso. Essa é a ração também muito conhecida da Presense, ração do campo. Aqui em relação à composição, né, como eu falei antes, os maiores ingredientes presentes, maior quantidade, eu falei farelo de trigo, casca de arroz moído, farelo de arroz, farelo de soja. Aí começa a diminuir a quantidade, farelo de algodão, melaço, calcário calcítico, cloreto de sódio, polpa de beterraba, cenoura em pó e o extrato de yuca. E eles utilizam esse aromatizante que é o orégano, que faz com que justamente os coelhos adorem essa ração. Essa ração também utiliza casca de arroz moída, né, que é um subproduto muito barato e assim faz com que a ração seja mais barata. Porém, ela utiliza outros ingredientes que são ótimos, que seria o farelo de trigo, farelo de arroz, farelo de soja, farelo de algodão e o melaço, que é o aporte do extrato etéreo.
Então, o Stratetério ali embaixo a gente vê que tá 3%, é o melaço que garante esse aporte. Então, a gente tá sabendo nessa ração da onde tá vindo esse Stratetério, que é do melaço, que é excelente. Essa ração também tem o BHA, que é cancerígeno, e é o ingrediente utilizado para que essas rações não estraguem. Em relação aos níveis de garantia, né, umidade 13%, proteína de 14%, ótimo, né, que o 14% é o máximo para animais de manutenção. Stratetéria de 3% também tá na média, né, porque os valores podem variar de 2 a 5%. Matéria mineral de 15, fibra bruta de 20, excelente, quer dizer, essa ração tem mais fibra e assim faz com que os outros ingredientes presentes sejam melhor absorvidos. A relação cálcio e fósforo nessa ração é bem melhor que as anteriores, que eu já citei. Então, cálcio mínimo de 0,9 e fósforo de 0,6. Essa ração também apresenta o diclasoril. O ideal seria que não tivesse para animais pet, mas como essa ração também é utilizada para pessoas que criam coelhos, ela é importante essa presença de diclasoril para evitar que esses coelhos tenham diversos tipos de protozoários como Eimeria e Cryptosporidium. E essa ração presente do campo tem 35% de amido. Essa ração também tem os antioxidantes BHA e BHT, como eu já falei, são cancerígenos. Acho que ainda não encontraram uma forma de garantir que a ração não estrague, né, de conservante, que não seja esse BHA e BHT nas rações de coelho. Em relação aos níveis de garantia da Nutrópica, são os dos melhores. A gente vê a umidade de 12%, proteína de 13%. Como eu já falei, o ideal máximo é de 14%, né? Stratetério 3%, matéria fibrosa 25%, excelente. Matéria mineral 7%, muito importante. Até agora é uma das rações que a gente está vendo aqui tem uma menor quantidade de matéria mineral. A relação cálcio e fósforo também está adequada. O sódio, aqui é a única ração que está falando a quantidade de sódio, né? Então, assim, a gente percebe que não tem excesso de sódio nessa ração. A única empresa que colocou exatamente o que tem nessa ração, né? Então, assim, muito interessante. E é por isso que é uma das melhores rações que a gente encontrou hoje no mercado.